Vamos agora à chamada aí com o pastor Marcelo Sandim. Pastor Marcelo Sandim, que vai estar nesse exato momento aí participando diretamente do Estúdio C em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A paz do Senhor, pastor Marcelo Sandim, que está aí no Estúdio C em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma alegria, uma satisfação, uma honra muito grande ter a participação do pastor nesta programação. Linha aberta, homem de Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Sandim. Eu quero deixar aqui uma visão que o Senhor me deu em sonho a respeito deste ministério da Igreja Pentecostal Restauração da Fé Ministério Santo. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele falou com o nosso missionário Carlos Mendes que chamaria muitos de perto e muitos de longe. E eu me lembro que quando o nosso missionário ele falou dessa forma, que o Senhor chamaria muitos de perto, muitos de longe, e o chamado dele seria ter um sonho, uma visão com a igreja branca. E eu me recordo, irmão, que eu estava no horário do almoço, quando eu encontrei o nosso missionário pelas redes sociais, e aí nós começamos a conversar, pois a gente se conhece já de longa data, né? E começamos ali a conversar, começamos a perguntar como estava, né? A nossa alegria foi muito grande de reencontrar uns momentos, muitos de perto e muitos de longe. De longe. E o chamado dele seria ter um sonho, uma visão com a igreja branca. E eu me recordo, irmão, que eu estava no horário do almoço, quando eu encontrei o nosso missionário pelas redes sociais, e aí nós começamos a conversar, pois a gente se conhece já de longa data, né? E começamos ali a conversar, começamos a perguntar como estava, né? A nossa alegria foi muito grande de reencontrar, mesmo sendo pelas redes sociais, mas eu estava muito feliz. E nessa conversa, relembrando, né, alguns momentos da nossa caminhada junto, ministerialmente falando, né, eu me lembro de perguntar a ele como ele estava, como estava o ministério. Aí ele me disse: olha, Deus me confiou o ministério em minhas mãos, e que é a Igreja Pentecostal Restauração da Fé Ministério Santo. E aí eu conversando com ele e falei: nossa, o missionário é uma surpresa para mim, porque eu sei que o senhor é um homem de muita responsabilidade, né? E aí ele respondia para mim, falou: Marcelo, eu tive esse chamado da parte de Deus para que a gente viesse abrir uma igreja primitiva, uma igreja que viesse para restaurar a fé do povo. E esse chamado que Deus veio falar comigo, ele me dizendo nas palavras dele, que o Senhor já tinha falado com ele há algum tempo, e foi ficando cada vez mais forte esse chamado, foi quando ele decidiu
que abriria esse ministério. E eu fiquei muito feliz porque a gente já conhece, já trabalhamos junto na obra, e eu fiquei muito feliz. E eu falei, olha, missionário, mas como que funciona o teu ministério? Questão doutrinária, questão bíblica, né? Porque a doutrina nada mais é do que a palavra do Senhor, né? A Bíblia Sagrada transcrevendo aquilo que o Senhor nos orienta de uma maneira a qual a gente venha se arrepender para poder entrar no reino do céu. Porque nós sabemos que o reino do céu ele não a gente não entra de qualquer maneira, né? Tem uma renúncia que a gente tem que fazer, renunciando ao pecado, renunciando a um monte de coisas na nossa vida, né? Coisas que a gente errava por não conhecer a palavra do Senhor. E hoje a gente conhece, porque a própria palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a verdade da Bíblia, da palavra de Deus, que vai nos libertar. E ele comentava comigo dizendo: olha, pastor, o chamado de Deus para esse ministério é muito lindo. Eu não preciso chamar ninguém para vir para esse ministério, porque o próprio Deus, ele falou comigo que vai chamar muitos de perto e de longe. E aí eu perguntava: mas como assim, missionário? É porque o tempo já está rápido, as coisas já estão caminhando assim numa velocidade, né, bem mais rápida do que há um tempo atrás, né? Porque se nós olharmos biblicamente, a gente sabe que os dias serão abreviados, porque senão muitos de nós não alcançaremos, né, a porta estreita e entrar no reino do céu. Porque muitas coisas têm acontecido, situações, enfim, né? E ele falou: não, pastor, o chamado de Deus para esse ministério, como ele me disse, é que ele vai mostrar para a pessoa, né, uma igreja branca. Essa pessoa vai sonhar com a igreja branca, com o veículo branco, enfim, ele vai ter um sonho, ele vai ter uma chamada de Deus, né? E essa chamada é o próprio Deus quem vai chamar. E aí a gente conversou bastante tempo e aquilo ficou no meu coração. E aí ele perguntou: pastor, o senhor já teve essa chamada, esse sonho? Aí eu fui sincero, eu falei: olha, missionário, não, nunca tive um sonho nesse sentido da igreja branca, enfim, né? E ele falou: então Deus, ele vai te mostrar em sonho, você vai ter essa visão. E eu somente agradeci, eu falei: amém, missionário, eu creio, porque a gente, né, sabe que o missionário aí é um homem de Deus, é um homem que a gente já trabalhou junto e sabe a índole, a pessoa que ele é, né? E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente, nós despedimos. E naquela mesma semana, irmãos, eu estava, na realidade, em outro ministério, né, dirigindo na época a Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Eu estava responsável de uma congregação. E ele, em nenhum momento, ele disse para mim: olha, vem para o meu ministério, vamos ficar comigo, vamos trabalhar junto. Não, 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 não. Pelo contrário, nós não tocamos nesse assunto. A única coisa que ele me disse foi o chamado de Deus e como o Senhor chamaria. E aí ele falou: você vai ter um sonho, fica tranquilo, Deus vai te mostrar. E eu descansei no Senhor, desligamos, continuamos a nossa vida e fomos trabalhar. E eu me lembro, irmãos, que o nosso missionário Davi Miranda ainda era vivo, né? E naquela semana que eu falei com o missionário Carlos Mendes, que ele falou que eu teria esse sonho da parte de Deus, eu descansei, né, a gente descansa no Senhor e deixa Deus cuidar. Eu tinha uma opinião, né, irmãos? Eu falei: olha, se o Senhor me chamar, se o Senhor
me der uma direção, falar comigo, me mostrar, aí é diferente. Mas até o momento eu estava super feliz, estava na presença do Senhor, estava cuidando da obra do Senhor, estava muito bem. E eu digo a vocês, irmãos, que naquela semana, se eu não me engano, eu falei com ele na segunda-feira. E foi, na segunda-feira. Eu não me recordo muito bem, porque já faz tempo. Mas, se eu não me engano, foi numa segunda-feira que a gente conversou. E quando foi na quarta-feira, irmãos, quarta para quinta-feira, o Senhor me deu uma visão. Foi a primeira visão, em sonho. E ele me mostrava, irmãos, eu numa igreja, uma congregação, não é muito grande, uma congregação. E eu estava dentro dessa congregação, só que era de madrugada, mais ou menos umas 3 horas da manhã. E eu estava dentro desse templo, desse salão, juntamente com o outro pastor, o pastor Nivaldo Moreira, né? O Senhor me deu essa visão dessa forma. E eu estava juntamente com o pastor Nivaldo Moreira pintando a igreja para o lado de dentro ali do salão. Só que era de madrugada. Por que eu sei que era mais ou menos umas 3 horas da manhã? Porque eu estava pintando e eu via que era bem de madrugada. E quando eu estava pintando ali todinha a igreja para o lado de dentro, eu e o pastor Nivaldo Moreira, as pessoas começavam a bater na porta e dizendo: eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero assistir o culto, eu quero buscar a Deus. E eu falava com o pastor Nivaldo, né? Eu dizia: pastor Nivaldo, mas nós estamos aqui agora de madrugada, 3 horas da manhã. Eu falava dessa maneira. E eu falei: agora o povo quer entrar e nós ainda estamos pintando. E a tinta que nós estávamos usando, irmãos, era uma tinta branquinha, mas aquele branco mais bem bonito. E eu falava com ele: pastor, mas nós estamos ainda preparando a igreja para receber o povo, a igreja ainda está sendo pintada. Mas eu via que algumas paredes daquele local já estava pronta, já estava terminada. Aí eu me lembro dele falar assim: pastor, mas se o povo está chegando, vamos abrir as portas e vamos deixar o povo entrar e vamos fazer o culto. E aí eu me despertei. Essa foi a primeira visão em sonho. Passado, irmãos, mais alguns dias, isso foi de quarta para quinta-feira, mais precisamente quinta de madrugada, né? E quando foi mais para o final de semana, o nosso missionário Davi Miranda ainda era vivo. E aí, irmãos, eu tive outra visão. Era, se eu não me engano, de sexta para sábado. Mais precisamente, eu acho que sábado de madrugada também, em sonho. E eu, nesse outro sonho, eu me via numa igreja muito grande. Uma igreja muito grande. Essa igreja, ela era toda branca por dentro também. Só que o branco que eu vi na primeira visão em sonho era um branco muito branco. Não é esse branco que a gente usa. Ele brilhava, ele era diferente. Era aquele branco mais branco, assim, não tem explicação. Esse branco que a gente usa na tinta, ele estava bem mais branco. E nessa segunda visão em sonho, eu estava dentro dessa igreja, também toda branca, uma multidão de gente, e eu estava encostado na parede lá de trás, lá vamos colocar assim, perto das portas de entrada. Só que eu estava encostado na parede, porque a multidão era muita gente. E da onde eu estava, eu conseguia ver o púlpito. E naquela visão, nessa visão, na segunda visão em sonho, eu via o missionário Davi Miranda, do jeito que ele pregava, na sede mundial, né, da maneira que ele, porque várias vezes a gente já esteve ali na sede mundial, estivemos no culto do nosso missionário, saudoso missionário Davi Miranda, né, a gente via ele pregando, via os milagres acontecendo. Então, da mesma maneira, eu estava lá no fundo e olhava o missionário Davi Miranda
falando com a igreja. E em um determinado momento daquele que ele falava com o povo, ele todo de guarda-pó branco, do jeito que ele pregava ali na sede mundial, e eu via, o que mais me chamou a atenção foi quando ele falou: olha, isso o nosso missionário, o saudoso missionário Davi Miranda, ele falou: olha, agora vamos ficando por aqui e vamos passar agora a oportunidade para dar continuidade, melhor dizendo, a esse trabalho para o nosso missionário Carlos Mendes. E no momento que ele falou isso, eu via o missionário Davi Miranda com o microfone nas mãos, e ao lado dele estava o missionário Carlos Mendes. E quando o saudoso missionário Davi Miranda falava: agora vamos receber o missionário Carlos Mendes, que vai dar prosseguimento nesse trabalho. E ele pegava o microfone e transferia o microfone ao nosso missionário Carlos Mendes e dava um forte abraço nele ali. E eu lembro quando o missionário Carlos Mendes, ele pega o microfone, e ali eu me despertei. E eu acordei muito maravilhado, eu acordei muito feliz, né, de saber que ambos estão na direção de Deus. Só que eu não sabia, irmãos, que Deus iria, né, recolher o nosso saudoso missionário Davi Miranda. E naquele final de semana, irmãos, a gente tivemos aí a notícia do seu falecimento do saudoso missionário Davi Miranda. E quando a gente ouviu a notícia que o nosso missionário, o saudoso missionário Davi Miranda tinha falecido, eu me lembrei automaticamente desse sonho, dessa visão que Deus me deu. E eu falei: meu Deus, como que é as coisas, né? Quando eu tive esse sonho, essa segunda visão, perdão, quando eu tive essa segunda visão, que o saudoso missionário passava o microfone para o missionário Carlos Mendes, eu entendi que estava na mesma sintonia ali, tudo, mas depois eu tive um discernimento dessa passagem para prosseguir a obra para o missionário Carlos Mendes. Ou seja, Deus, ele já tinha preparado, assim como preparou, né, o sucessor de Moisés no deserto. Assim como o Moisés morreu, mas Deus já tinha preparado um sucessor para caminhar com o povo. Ou seja, o povo não ficou desamparado, né? E naquele momento eu vi a mesma situação. Nosso saudoso missionário Davi Miranda passava a direção, passava ali a autoridade, passava ali a responsabilidade para o nosso missionário Carlos Mendes, para que prosseguisse a santa doutrina, os ensinamentos que nós aprendemos, a igreja primitiva que nós aprendemos, né, dentro da palavra do Senhor, naquele momento estava sendo passada ao nosso missionário Carlos Mendes. E aí, irmãos, eu não tive sombra de dúvida nenhuma que Deus estava me chamando para esta grande obra da Igreja Pentecostal Restauração da Fé, Ministério Santo. Pois até o nome, irmãos, Restauração da Fé, né? Até o nome você vê que é algo que Deus escolheu, que Deus preparou, porque Ele sabia que tinha que haver uma restauração, né, e uma continuidade da sua obra sobre essa terra. E hoje, irmãos, já tem 10 anos que a gente está fazendo parte dessa obra, desse ministério. Temos a honra também, tivemos essa honra também de poder estar aí, ter uma cadeira também na diretoria
né, executiva. Hoje aí estamos presidindo ela, né, juntamente com o nosso missionário Carlos Mendes, a qual é presidente da deliberativa. Nós estamos na responsabilidade da presidência executiva e também do conselho fiscal. Então, assim, irmãos, isso tem me alegrado muito, porque hoje eu posso dizer para vocês abertamente que eu tenho a oportunidade de fazer a obra do Senhor com tranquilidade, com amor, com carinho. Não que eu não fazia isso. Fazia, mas infelizmente a gente tinha muitas limitações. E hoje, irmãos, a gente trabalha levando a mesma doutrina, a mesma palavra, a mesma fé, só que assim, com uma maneira diferente, com um olhar diferente, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Agradeço a Deus por tudo, tudo, tudo mesmo. Agradeço a Deus por ter cuidado desse detalhe tão importante, que foi ali a transição, ministerialmente falando, a autoridade, né, a confiança de Deus para com esse ministério, né? Então, assim, eu quero agradecer. Esse foi o meu chamado de Deus, para que hoje eu estivesse nesse ministério, estivéssemos o meu lar, a minha família, né, também dentro dessa grande obra. Neemias, ele diz assim: estamos em cima de uma grande obra e não podemos parar. Jamais, irmãos, nós poderemos parar, porque estamos em cima de uma grande obra. De repente, você que está nos ouvindo pode até estar dizendo assim: mas essa igreja não chegou ainda na minha cidade, no meu estado, no meu país. Mas eu creio que a curto prazo Deus estará abrindo também aí na sua cidade, aí na sua capital, aí no seu país, onde você está nos ouvindo agora, né? Tenha fé e disposição para que essa obra venha chegar também aí aonde você está nos ouvindo. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa e este foi o meu chamado. Eu sou o pastor Marcelo Sandim, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E esse foi o meu chamado para esse ministério. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz. Essa visão de Deus foi muito linda. Eu me lembro até hoje, ouvinte, que foi num domingo que o pastor Marcelo me ligou e a gente conversando, e eu procurei: você já viu a Igreja Branca? E ele disse: nunca vi, missionário. E então Deus mandou falar para ele. Eu disse a ele: nessa semana não passa. Olha, ouvinte, que coisa linda, né? Essa semana não passa sem o irmão ver a Igreja Branca. E passou-se segunda, terça, quarta. Eu me lembro até hoje, na quinta-feira, Deus trouxe essa visão gloriosa para ele. Não que nós vamos ser nunca como aí o Cherzy, como o saudoso missionário, mas essa visão quer dizer que nós recebemos autorização, uma ordem divina de Deus, não dos homens, mas do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, para prosseguir com a mesma doutrina que o saudoso pregou, com a mesma sã doutrina, porque sem ela ninguém vai ver a Deus não, ouvinte. Pode escrever aí na sua agenda. Se você não fizer um concerto com Deus rápido, você vai ficar para trás, infelizmente. E aí ele me conta na sexta-feira, né? Ele teve a visão na quinta e na sexta-feira ele me liga todo alegre, feliz, e dizendo: missionário, agora eu vi a Igreja Branca. Agora eu vi a Igreja Branca. E quando ele me falou isso, ele começou a contar essa visão, né? Eu achei interessante. Isso foi na sexta-feira, antes do dia 21
de fevereiro de 2015. Então ele teve a visão na quinta-feira, ouvinte. Na sexta-feira ele me contou, me ligou aqui em Goiânia contando. Nós se alegramos muito por Deus chamar ele para esse ministério. E no sábado, no dia 21, né? Naturalmente, sexta-feira era dia 20, quinta-feira era dia 19. Então, dia 19 de fevereiro de 2015, Deus visitou o pastor Marcelo Sandin com essa visão. No dia 20, na sexta-feira, ele me conta a visão. E uma coincidência, no sábado, dia 21, Deus levou o nosso saudoso missionário Davi Miranda, nosso pai na fé. E foi uma sequência, foi apenas 3 dias para se cumprir o que Deus havia já falado há 30 anos atrás. Então isso aí, o relato dele, de muitos, né? Tem centenas aí, né, ouvinte? Tem centenas e centenas aí de irmãos obreiros, membros, pastores, que eles automaticamente sonham com a Igreja Branca e entram em contato com a gente, e a gente abre a igreja aí no seu estado, na sua cidade. Então, se prepare, Brasil, porque automaticamente não é o missionário Carlos Mendes, mas é o Espírito Santo que vai aí aplacar o Brasil, aplacar outros países. E atenção, você aí, é só um lembrete de Deus, você que está parado, você que é de doutrina e não pode mais pregar doutrina na sua igreja, você que está aí vendo que está chegando um sistema moderno, um sistema de casa de show, um sistema de balada, um sistema de dança, um sistema de academia dentro da igreja, de comes e bebe dentro da igreja, um sistema que eles taxam que é bom costume, use costume a sã doutrina. Então você se prepara, porque o Senhor Deus ordenou esse ministério para prosseguir com a sã doutrina que nós aprendemos com o saudoso, e não vamos abrir mão dela. Atenção, Brasil, não vamos abrir mão da sã doutrina, é ordem que Deus me deu. Não é ordem que homem me passou, é ordem que o Espírito do Senhor me deu, e Ele é testemunha das minhas palavras. Nunca vamos ser igual ao nosso saudoso, mas vamos prosseguir com o mesmo legado, com a mesma fé, a mesma doutrina, o mesmo ministério de oração e jejum. E eu me lembro claramente que aí foi acontecendo as coisas, e hoje estamos aí em 11 estados, e brevemente vamos estar aí entrando também em todas as capitais, porque essa obra é de Deus, e o Espírito do Senhor, a partir dessa live que você está ouvindo, talvez você vai até escutar, vai tremer, vai chorar, e você vai lembrar, não, eu já tive essa visão muitos anos atrás. Hoje nós temos diretores que há 40 anos teve a visão com essa igreja, outros 10 anos, 15 anos. Então é um ministério que está chegando agora, está chegando a 10 anos, comemorado aí nesse mês de agosto, dia 10 de agosto, e esse ministério está trazendo para o Brasil e o mundo a sã doutrina. Não vamos ficar entrando em questão, falando da vida dos outros, não vamos ficar taxando vida de ninguém, mas nós vamos ensinar para o povo o que é o pecado, o que é o céu, o que é salvação, o que é arrependimento, o que é conserto com Deus. E com certeza Deus vai abrir aí os céus e vai abençoar você. Então, lembrete reforçando aí, voltando ao aviso, alerta aí você obreiro, obreira, você membro, você jovem que está parado aí na sua casa e você recebeu a sã doutrina e agora você não sabe para onde vai, porque é tanto blá blá blá, é tanta anunciação sem a ordem de Deus. E essa obra, esse ministério está chegando com ordem de Deus.
O diabo tem que tremer, o inferno tem que tremer, porque esta obra está chegando, talvez como a última trombeta no Brasil. E quem obedecer será salvo. Quem não obedecer não vai reclamar depois que Deus não te deu uma chance. E é isso aí que nós estamos para avisar vocês que estão orando e pedindo a Deus aonde está uma porta para mim congregar e terminar o ministério que eu comecei, com a sã doutrina, com a fé, com a oração, com jejum, sem pensar muito em dinheiro, sem se falar muito em dinheiro, falar mais em almas, falar mais em oração, em jejum, dormir, levantar de madrugada, orar por todo o povo brasileiro, todo o povo da terra. É isso aí, chegando as igrejas brancas do grande Deus Jeová, Igreja Pentecostal Restauração da Fé, Ministério Santo, um ministério 40 anos de revelações, de visões, e Deus ordenou e está aí agora implantado essa obra, tá bom? Deus abençoe e ore por nós, porque a fúria do inferno é muito grande. O diabo, ele ficou doido, ele desesperou, porque Satanás pensava que ele ia vencer as igrejas que havia doutrina nelas. Mas ele se enganou e sabe que eu não tenho medo dele. Sabe que quem me deu a ordem foi o grande El Shaddai. E não tem vez pro diabo não. Vamos lá, povão de Deus, trazer o aviso primitivo, a sã doutrina para o Brasil e o mundo, em nome de Jesus.